Dá para dizer que alguém ganhou? Pois é, na linha do Ludolf, não há uma vitória, né, um nocaute, porque cada um falava para o seu público. Cada um fala, né, faz as suas propostas para si mesmo, né, tentando consolidar um público. Agora, realmente, há diferenças. O Marcelo, ele tem mais experiência que os outros, fala melhor, está há mais tempo na política do que Amon, Capitão, Cidade. Ele, então, tinha mais desembaraço do que os outros. Mesmo perguntas não muito boas, ele levantava. A resposta dele sempre era melhor. O Capitão, ele até tentou, né, em alguns momentos, apresentar, fustigar especialmente o Davi, mas ele se expressa muito mal ainda, acho que ainda tem muitos anos de política pela frente, né? Ele tem muita dificuldade. O Amon, que eu acho que talvez fosse aquele que mais expectativa gerava, né, acho que na opinião pública, ficou batendo muito, na minha opinião, muito num tema só, a corrupção, eu sou diferente, eu não sou... E eu acho que faltou ele mostrar mais ideias, agilidade, ele se firma muito nessa posição de que não é corrupto, sou jovem, sou independente, eu achei que faltou. Então, eu diria um empate técnico entre esses três, pela experiência, talvez o Marcelo, pela facilidade que ele tem de se comunicar. Embora também o Marcelo, hoje em dia, está oscilando, ele batia muito nos outros, aí entrou numa de mostrar a trajetória e agora está numa viagem de missionário. Tudo é uma missão. Eu não sei o marqueteiro dele quem é, tirou isso de algum lugar, ou ele, que ele está numa missão. E aí ele está enveredando. Mas como ele tem mais experiência, mais traquejo com a mídia, com os microfones e as câmeras, ele se expressa melhor do que os outros. Então, por pontos, um pontinho, né, aos 45 do segundo tempo, talvez o Marcelo, pela experiência que ele tem. Olha, os 100 metros rasos em Paris foram decididos com 40 mil e mais para ver que o cara chegou um milésimo feito na frente. Será que foi assim, professora? Quem ganhou? Eu concordo com os meus colegas integralmente. Vamos usar a linguagem do esporte, né? Foi por pouco e por pontos, então não houve, foi um debate muito morno, tanto em termos de apresentação de propostas, quanto em termos de apresentação dos próprios candidatos de si mesmos, né? Então, o Marcelo Ramos, como bem falou o Gilson, ele fala muito melhor, ele tem mais traquejo, então ele conseguiu se sair melhor, usar melhor o tempo, né? Porque também tem que saber usar um tempo muito exíguo, né? Com 1 minuto e meio você conseguir dar uma resposta sobre um tema complexo, é muito difícil você não fazer memes, né? Digamos assim. E transformar a política em memes é aquilo que mais empobrece a política. Nós precisamos de tempo para tratar de questões tão complexas. Então, eu achei que o melhor momento do debate foi o que poderia ter sido um embate por conta dos padrinhos entre o capitão Alberto Neto e o Marcelo Ramos, porque foram os únicos que assumiram seus padrinhos políticos. O Lula como padrinho do Marcelo Ramos, o Bolsonaro como padrinho do capitão Alberto Neto, declaradamente. Quer dizer, eles lançaram mão dos seus padrinhos para tentar ganhar votos, né, dos eleitores desses ex-candidatos a presidente, né, atual presidente e ex-presidente, no debate. Então, isso foi abertamente lançado no debate. Eu acho que o Amon, de novo, ele ficou num discurso muito abstrato contra a corrupção, mas ele não disse exatamente o que há de corrupção no governo, né? Então, o que temos, onde há corrupção, o que pode ser feito para combater. É um discurso que nós já vimos no Brasil, né, muito encampado pela Lava Jato, de que há uma corrupção difusa, generalizada e que precisa ser combatida. Mas eu acho que é um discurso que leva a muito poucas soluções. Quer dizer, quais são os problemas, onde é que há corrupção, né? E isso não foi tratado. Então, o Amon, eu acho que era o momento dele se apresentar mais, né, e mostrar um pouco do seu trabalho na Câmara. Ele ficou preso a esse discurso anticorrupção genérico, né? Então, portanto, eu acho que os que saíram melhor foram o Marcelo Ramos e o capitão Alberto Neto. Só um segundo, Gerson. O Amon, falando de corrupção, lembra, para quem fez história e tal, ele lembra a UDN.
Ele tem um Exatamente. udenismo, o Amon, quando fala, não é? A jovem verdade. UDN, porque a UDN era aquele partido, né, de 45 a 64, que ajudou até no golpe civil-militar, e a UDN ela tem quase 20 anos de história falando da corrupção. Ela dava os golpes, ela fazia os esquemas, mas sempre denunciando corrupção, corrupção. Foi a responsável, né, pela morte do Getúlio, pelo suicídio, tentaram dar um golpe no Juscelino, tentaram dar golpe no Jango, e sempre em nome da luta contra a corrupção. O Amon, às vezes, falando, e eu estou falando porque foi ele que fez isso ontem, né, no debate. Corrupção, corrupção, eu estou aqui contra a corrupção. Tem um udenismo ali nele que, poxa, às vezes parece, né, que está exagerada a dose.